Muito obrigado aí, Deco, por aceitar meu convite, falar desse nosso especial aí sobre as pessoas que fazem a cultura da cidade. Eu gostaria de começar te perguntando como é que começou, assim, o teu gosto pela cultura? Veio desde a infância ou na adolescência, assim? Ou só depois? Não, veio depois. Claro, sempre gostei de teatro, de música, de tudo, e bastante televisão também, né? Seriados e filmes. Mas não, eu entrei para a vida cultural somente aqui em Pelotas depois que eu voltei a morar em Pelotas. Né? Ah, Morei 10 anos em Guaíba e trabalhava em Porto Alegre, sim. então ficava muito naquele eixo ali da capital e sempre que podia voltava aqui a Pelotas para visitar a família. Quando eu voltei a morar em 2006, eu voltei a morar em Pelotas, já com experiência na criação de sites, né, de web mesmo, Sim. e de gestão de conteúdo web, que é a parte que eu trabalhei mais tempo assim, na Aham. vida. E foi em 2007 que eu estava trabalhando na ABCC, Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, trabalhava no setor de evento, e além de trabalhar no escritório deles, eu também viajava alguns finais de semana trabalhando nesses eventos do Freio de Ouro. Conheci através de um primo meu, um amigo dele que trabalhava com web também e que estava voltando a morar em Pelotas, também estava em Porto Alegre, e queria nos apresentar para ver se, enfim, já que a gente trabalhava na mesma área e tal. E deu super certo, eu conheci ele, a gente se deu bem, decidimos melhorar um site que eu já tinha aqui em Pelotas, falava sobre comércio e tal. E conversando, trocamos uma ideia dizendo que faltava um site que divulgasse mais a vida noturna da cidade, né, e consecutivamente alguma coisa cultural, mas mais ligada à música, né. Sim. E a gente criou um site que demos o nome de Na Rua, era narrua.net, Ah, que legal! né, e ficou, enfim, em 2 madrugadas que a gente passou, assim, de virada praticamente, o site ficou pronto. Só que nós ficamos com aquele produto na mão, mas não tínhamos verba para iniciar o site mesmo a rodar, porque precisaria de alguém que escrevesse e cadastrasse os eventos e um fotógrafo, né, para tirar fotos dos eventos. Então o site ficou guardado. Eu fiquei 8 meses trabalhando no escritório da BCC, depois me dispensaram e me convidaram para ficar só trabalhando nos finais de semana nos eventos. E para mim ficou interessante. Então, no momento em que eu saí do escritório da BCC, eu liguei para o Cigales, que é esse amigo que trabalhava na área web, e disse para ele: olha, aquele site que a gente tem, vamos tocar ele no ar, porque eu já tenho quem faça os textos e quem tire foto. E ele: mas quem é que vai fazer e tal? Eu disse: não, vai ser eu. Sim, sim. Né? E que para mim foi bom, porque eu não conhecia muito a noite de Pelotas, né, por ter ficado muito tempo longe. Eu estava solteiro, recém-separado e tal, eu casei muito cedo, Aham. e meus amigos que quando eu voltei para cá, que eram solteiros na época que eu casei, eles estavam casando e eu agora estava solteiro, então não tinha muita parceria. A situação se inverteu, no Inverteu, caso. né? E, enfim, aí eu comecei a tirar foto na noite e atualizar o site. Isso ficou teve um ano muito intenso, né? O site foi notícia no Diário Popular, a gente apareceu na época, a TV Nativa estava muito forte aqui, então a gente começou a participar de outros programas culturais que citavam o site na rua. Que inclusive ela era até afiliada do SBT na Isso, na época. época do SBT, a Cláudia Raul estava aqui ainda, fazia um programa Up com o Léo. Isso mesmo. E, enfim, o cenário estava muito interessante aqui na cidade. E o site, assim, ele não era só um site de fotografia como já existia alguns. Ele é um site que tinha eu postava o álbum do evento, eu tirava foto da banda que estava tocando, eu escrevia um pouco sobre a banda, né, botava o nome dos artistas ali. E escrevia também sobre como é que tinha sido a noite aquele dia, né? Então Sim. eu ia, né? O Rua 15 estava funcionando, o Túlia, o João Gilberto em crescimento. A casa do Joking também, no caso. Isso, peguei essa época, porque foi bem em 2007, né? 2007 para 2008. Então eu comecei a fazer amizade com os músicos, com o pessoal do teatro que saía na noite e conversava comigo. O site eu comecei a receber convite para ir tirar foto em abertura de exposição de arte, então em peça de teatro. Então a gente começou, o foco era muito na noite no início e depois começou a expandir. Ah, coisa ficou mais cultural mesmo, mais né? cultural mesmo, só que muito com aquela cara jovem que o nome e a estética do Na Rua, né, tinha como proposta. Depois, em 2009, eu
comecei a trabalhar numa outra empresa durante o dia e a mãe do meu filho, no caso a minha esposa, ela foi morar em Santa Catarina e eu fiquei com meu filho, então eu tive que me afastar da noite. E o Na Rua ele foi desativado. Sim, sim. Isso finalzinho de 2008. Na metade de 2009, eu comecei a sentir falta de divulgar as coisas culturais que eu divulgava antes, sabendo que o Na Rua era um site muito jovem e muito de foto. Então eu não poderia reativar o Na Rua. Não tinha texto, não tinha essas coisas assim? Não era tão uma cara tão jornalística que nem é o Ecult. Claro, claro. E, enfim, e o atrativo do Na Rua era as fotos da noite. Por mais que a gente falava de outras coisas, tinha agenda cultural, mas o pessoal ia para ver as fotos principalmente. Pra ver se aparecia ali. Para ver se aparecia. Né? Sim, tem, é verdade. Mas depois que fechou Na Rua, eu continuei recebendo e-mail então desse pessoal divulgando peça de teatro, divulgando show, divulgando exposições artísticas, e aquilo me angustiava, né? A gente, isso não está sendo divulgado só. Tipo assim, não tem um espaço que eu possa botar isso. Na né? web, né? Porque Exato, Claro, o Diário da Mãe sempre deram uma ênfase bacana nisso aí. Claro, E aí foi criado, a ideia ia ser um blog mais simples, e aí eu acabei ficando descontente com o resultado. Falei com o Cigales, esse que era o meu sócio do Narrua.net, e ele fez um valor atrativo para fazer a parte que eu não estava conseguindo fazer, de layout e tudo mais, e ele criou o Ecult de uma maneira bem satisfatória. Assim. E o site foi ao ar em 2009, começamos a divulgar agendas e comecei a aproveitar o material que eu já recebia por e-mail e, claro, começamos a avisar o cenário artístico e novamente tinha um site que estava disposto a divulgar esse cenário cultural, né, Sim. na cidade. E deu super certo. Em 2009 teve um crescimento grande assim, do pessoal acessando para buscar conteúdo, querendo participar também, né? E ficou, enfim. Uma coisa que mudou também, eu como podia manter o site atualizado sem ter que estar na noite, sem que estar nos locais, acabou que eu assinava como André Luiz, que é o meu nome, né, no narrua.net, as fotografias que eu tirava e os textos. E quando surgiu a possibilidade do Ecult, eu disse, eu quero desvincular o meu nome do Na Rua, daquele site mais despretensioso e mais noite, assim. Criar tipo uma espécie de um nome artístico ou um apelido. Quase isso, né? Um apelido. Quase isso, né? E o meu apelido já era Deco, né? Mas então... mais da família, né? E soa melhor quando tu for falar assim, né? Pelo que... É que agora é difícil de saber, assim, porque agora já me acostumei, né? Sim, claro. Hoje onde eu trabalho mesmo, ninguém conhece o André, só conhece o Deco. Sim. E nesse tempo todo que tu tem já, que tu trabalhas na área cultural, quem te inspirou, assim, não só aqui na cidade, mas até naquele tempo que tu morasse em Guaíba? Sabe que como eu trabalhei no sindicato em Porto Alegre, o cenário cultural em Porto Alegre eu não aproveitei muito. Bom. Né? Então não tenho muitas lembranças culturais de lá. Agora aqui em Pelotas eu peguei uma época assim em que a própria casa do Joking, né, com a Aline Maciel e com o Pedro, o Ecult nasceu bem no início também do Piquenique